tema Cristo e sua igreja, igreja corpo de Cristo. Trata da posição do crente como membro do corpo de Cristo. É uma ênfase constante na epístola aos Efésios. A posição do crente como membro do corpo de Cristo. A frase em Cristo, só para os irmãos entenderem como essa epístola frisa bem a tua posição em Cristo. Essa frase em Cristo é usada 30 vezes na epístola aos Efésios, enfatizando a posição do crente e revelando que a vida cristã é uma vida cristocêntrica. A vida cristã, o caminhar como filho de Deus aqui na terra é uma vida cristocêntrica. Tem que ser vivida em Cristo. Existem várias divisões, vários teólogos dividem a carta aos Efésios em diversas partes, mas eu usei apenas duas divisões. Capítulo 1 ao 3, a chamada da igreja, e capítulo 6, 4 ao 6, a conduta da igreja. Vamos versículo por versículo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Deixa fixada, versículo por versículo. O texto começa falando de Paulo, apóstolo, mensageiro, enviado com autoridade, apóstolo de Cristo. A carta é enviada aos santos. Quem são esses santos? A carta é enviada aos santos, aqueles que foram separados, consagrados para servirem a Deus. Refere-se à igreja, os salvos em Cristo. E o texto diz fiéis, os que creem, que obedecem ao seu Senhor com fidelidade. Amém? Essa carta foi escrita para você? Aqueles que servem ao Senhor, que obedecem ao Senhor com fidelidade. Versículo 2. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo está se dirigindo à igreja, se dirigindo aos santos, aos fiéis, dizendo graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça, todo mundo sabe o que é graça? Oi? Presente de Deus. Algo que eu não mereço, mas Deus me concede. O apóstolo Paulo está falando a graça. É sobre a igreja. Dons imerecidos. A salvação é graça de Deus sobre nós. O perdão dos nossos pecados, a vida eterna, os céus, tudo é a graça de Deus sobre nós. Não merecemos, mas a graça dele repousa sobre nós. Isso é motivo, irmãos, para eu glorificar, agradecer e engrandecer ao Senhor durante toda a minha vida. Está entendendo isso? É motivo de eu estar prostrado constantemente, dizendo: Senhor, muito obrigado. Eu não mereço, mas a tua graça sobre mim me trouxe salvação. A tua graça sobre mim me trouxe vida eterna. Graça e paz. Paz não é ausência de guerra. Amém? Paz não é ausência de guerra ou ausência de dificuldades, mas é a segurança que temos em Deus através de Cristo Jesus. É a presença do Espírito Santo na vida do crente, independente das circunstâncias. Isso é que é paz. Pode as ondas estarem turbulentas, mas se Cristo está no barco, eu tenho paz. Amém? Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que
que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Observe isso aí, irmãos. Essas bênçãos espirituais nós vamos vê-las enumeradas nesse mesmo capítulo 1. Nos lugares celestiais, é o mundo espiritual que passamos a viver após um novo nascimento. Lugares celestiais, irmãos, esse texto é citado, essa expressão é citada várias vezes. Sabia que tem demônios nos lugares celestiais? Lugares celestiais é o mundo espiritual. No mesmo livro aos Efésios, nós vamos encontrar o texto que diz, olha, não lutamos contra a carne nem o sangue, mas contra demônios, potestades, nos lugares celestiais. Ué, demônios? Principados nos lugares celestiais? Sim, é o mundo espiritual que nós passamos a vivê-lo quando nascemos de novo em Cristo Jesus. Nos lugares celestiais existem batalhas. Amém? É o mundo espiritual que passamos a viver após o novo nascimento. Nossas vidas são erguidas acima das coisas materiais e passageiras. Observe bem, fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Irmãos, observe bem essa expressão para a igreja. Você, como igreja, foi abençoado com todas as bênçãos espirituais. Note que as bênçãos espirituais são totalmente superiores ao mundo físico que nós vivemos. Amém? Sabe o que isso significa? Quando você foi abençoado com todas as bênçãos espirituais, você está acima, em Cristo Jesus, você está acima de tudo aquilo que acontece no mundo físico. Irmãos, são revelações tremendas da palavra de Deus. A igreja foi abençoada com toda sorte de bênçãos espirituais. Você tem autoridade sobre os demônios. Amém? Mas só sobre os demônios? Não. Sobre tudo aquilo que está no mundo físico. Você tem autoridade como igreja sobre as enfermidades. Pastor, então por que você está com esse braço aí doente? Eu vou dizer por quê daqui a pouco. As bênçãos espirituais são superiores ao mundo físico, superiores às coisas terrestres e passageiras. O espiritual domina sobre o físico. Em Cristo passamos a ter direito a reinar com Ele e exercer autoridade sobre o mundo físico. Irmãos, tenho vários textos para ler, mas eu vou ficar com dificuldade para estar ministrando e lendo. Como eu posso fazê-lo? Não sei se senta alguém aqui com a cadeira e o microfone. O que os irmãos sugerem? Alguém aí que possa sentar aqui com a cadeirinha e o microfone seria bom, para a gente caminhar e ler alguns textos. Efésios capítulo 1, versículo 20. Quando falamos sobre essas bênçãos espirituais, o 20 diz assim: esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Isso faz parte das bênçãos espirituais que nós recebemos. Efésios 2:6, eu vou frisar bem essa visão quando estivermos lendo o capítulo 2. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Qual é a tua posição como filho de Deus? Assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? A autoridade são as bênçãos espirituais concedidas à igreja. Versículo 4.
É o 4 agora, não? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Olha esse texto. Qual é o propósito de Deus através de Cristo Jesus para conosco? Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Fomos escolhidos por Ele antes da fundação do mundo, com o propósito de vivermos para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Eu queria frisar essa visão de Deus para a igreja. Na visão de Deus, nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis. A igreja do primeiro século teve um entendimento profundo desta separação do mundo. A igreja dos nossos dias não tem vivido esse entendimento. Amém, irmãos? Ficou todo mundo quieto? A igreja do século 21, a igreja de muitos tempos para cá, não tem vivido nesse nível que Deus propõe, através da sua palavra, para a igreja. Irrepreensíveis e santos. Na igreja do primeiro século, eles se reuniam todos os dias. A conversão em Cristo, a nova vida em Cristo, a presença do Espírito Santo na vida do crente, eles se separavam totalmente do mundo e começavam a viver o reino de Deus aqui na terra. Por isso que meu braço está aqui doente. Porque nós não vivemos o nível de vida que é proposta pela palavra de Deus para nós. Nós não vivemos separados, irrepreensíveis, consagrados. Nós não vivemos o reino de Deus. Nós vivemos em parte o reino de Deus e em parte o reino do mundo. Nós vivemos o reino de Deus num percentual, mas numa grande porcentagem do nosso viver é envolvido com o mundo. Amém, irmãos? É verdade, irmãos. Pode dizer amém. Eu recebi uma ligação de um jovem, uma comunicação de um jovem daqui da igreja, essa semana. Ele me perguntou algo que eu fiquei assim, meu Deus, olha o nível que nós vivemos. Ele falou, pastor, esse BBB, né, o Big Brother, né? O que o pastor acha sobre isso? Que eu vejo o pessoal comentando, o pessoal da igreja comentando na mídia, e discutindo sobre isso, e quem vai sair, quem vai ficar, e não sei o quê. Aí eu passei os textos bíblicos para ele compreendeu bem, agradeceu. Mas porque nós vivemos um percentual às vezes maior na terra, no reino do mundo, no reino que está debaixo da condenação, debaixo do domínio de Satanás, vivemos um percentual muito maior do que o reino de Deus. E a igreja do primeiro século, eles se separavam, eles passavam a ser cidadãos dos céus verdadeiramente, e passavam a viver o reino de Deus aqui na terra. Amém, irmãos? Esse é o motivo porque não vemos se cumprindo muitas promessas de Deus no meio do povo. A eleição refere-se à escolha feita por Deus em Cristo, de um povo para si mesmo, a fim de que sejam santos e inculpáveis diante dele. 2 Tessalonicenses 2,13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Efésios 5:27. Vai prestando atenção, irmãos, nos textos.
E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Lê novamente, irmãos. Presta atenção no texto, irmãos. A igreja que Cristo espera que nós sejamos essa igreja. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Colossenses 1:22. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Irmão, notaram? Santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 5. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Essas práticas pertencem àqueles que desconhecem a Deus, mas aqueles que foram comprados com preço de sangue, Deus os separou para serem santos e irrepreensíveis diante dele. Amém? Versículo 5, Efésios 1:5. Em amor nos predestinou. Não precisa ler não, isso aí já é do texto. Efésios a gente vai. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Nós não vamos entrar na discussão de predestinação, né, pastor Rostandi? Isso é uma briga teológica muito grande. Nós não vamos entrar nessa discussão. Mas eu creio que todos que creem foram predestinados. Adoção, o filho adotado revela a graça de quem o adotou e não o direito de quem é adotado. Eu fui adotado como filho através de Cristo. Isso revela a grandeza da graça do Senhor sobre a minha vida. Romanos 8, versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção. Aleluia! Por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Glória a Deus! Você recebeu o Espírito de adoção, e através dele você pode chegar diante de Deus e dizer: papai, paizinho, pai querido, pai amado, eu sou teu filho, porque eu fui comprado com preço de sangue. Eu fui adotado através do sacrifício da cruz do Calvário. Gálatas 4, versículo 5. A fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Aleluia! Passamos, presta atenção, irmãos. Quando você foi adotado como filho, você passa a ter os mesmos privilégios de um filho legítimo. Amém? Eu vou repetir, irmãos. Parece que você não entendeu a alegria que isso é na vida do crente. Passamos a ter os mesmos privilégios de um filho legítimo. Somos co-herdeiros com Cristo. Amém? Cristo, chamado de unigênito, único filho. Depois Cristo é chamado de primogênito, o primeiro de muitos filhos. O que significa ter os mesmos privilégios do filho legítimo? Você passa a ser semelhante
a Cristo. Você é amado por Deus, é cuidado por Deus, à semelhança do próprio Senhor Jesus Cristo, porque você foi adotado como filho de Deus. Irmão, isso é para dar um grito de glória a Deus bem alto, irmãos. Entenda isso com profundidade. Eu fui adotado, eu sou semelhante a Cristo, eu tenho os mesmos direitos do filho legítimo, que é Cristo Jesus. Irmão, isso é grande demais. Romanos 8, 17, já lemos não, né? Romanos 8, 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aleluia! Dê um aplauso ao Senhor aí, irmãos. Meu Deus! Sabe por que a igreja se separava do mundo? Porque eles entendiam isso com profundidade. Eles compreendiam a grandeza da graça de Deus que foi revelada através de Cristo. E mediante isso eles abandonavam tudo, eles mergulhavam em Deus e viviam o reino de Deus aqui na terra. Deixa para depois. Versículo 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Todos esses presentes que nós recebemos, o plano de Deus não se limita simplesmente ao perdão dos pecados, a nossa entrada nos céus. O plano de Deus inclui a nossa adoção de filhos, revelando direitos e privilégios que passamos a ter como filhos do Deus Todo-Poderoso, filhos do Rei do Universo. Tudo isso não pode ser revertido em glória pessoal. Amém? Aí que nós temos que entender, irmão. Todo esse privilégio, toda essa graça sobre nós, nos fez algo tremendo em nossas vidas. Transformou-nos de maneira tremenda. Tudo isso não pode ser revertido em glória pessoal, mas é para a glória de Deus, pela revelação da sua graça sobre as nossas vidas. Toda essa dádiva é através da cruz, é através de Cristo, e tudo para a glória de Deus. Amém? É o que está lá no texto. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Recebemos gratuitamente, mas é para o louvor do próprio Deus. Versículo 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Temos a redenção, fomos resgatados, livres da prisão ou condenação, livres da dívida. A redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Pelo sangue de Jesus, a remissão custou preço de sangue. A retidão, presta atenção nisso, irmãos, a retidão, a justiça de Deus requeria morte por causa do pecado. Pela justiça de Deus, você estava condenado à morte por causa do pecado. Amém? Mas Cristo pagou o preço para Deus em meu lugar. Isso é a redenção. Eu estava condenado à morte por causa do pecado. Diante da justiça de Deus, eu tinha que ser morto por causa do pecado. Aí Cristo entra na frente e diz: não, eu vou morrer em favor do Dirley. Eu vou morrer em favor de cada uma dessas vidas. Eu vou pagar o preço do pecado deles para a justiça diante de Deus. Amém, irmãos?
Ele pagou o preço para Deus em meu lugar, satisfazendo assim a lei de Deus e permitindo que eu fosse reconciliado com o Pai, tendo sido justificado pelo sangue de Cristo Jesus. Aleluia! Gálatas 3:13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Ainda Gálatas 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Irmãos, compreenda essa visão bíblica do apóstolo Paulo. Ele diz assim: olha, eu fui crucificado com Cristo. Sabe o que ele está dizendo, irmãos? Eu morri para o reino da terra, para esse mundo. Agora, não sou eu mais que vivo, agora é Cristo que vive em mim. Esse é o padrão bíblico para a vida do crente. Versículo 8. A qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Essa graça foi derramada sobre nós. Versículo 9, com sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Esse mistério da sua vontade, que foi revelado a nós. Esse mistério da vontade de Deus que temos lido nesses versículos, esse mistério foi revelado à igreja. O livro de Efésios traz uma revelação grande desse mistério, do nosso chamado, da nossa vocação em Cristo. Traz um entendimento muito grande da autoridade da igreja. Irmãos, a igreja não exerce a autoridade que ela tem. Não estão entendendo? A igreja não exerce a autoridade que foi confiada a ela. Eu tenho procurado em Deus direções, tenho clamado ao Senhor, e há poucos dias eu falei com o Senhor: Senhor, eu não quero morrer antes de ver a tua igreja vivendo a tua palavra. Antes de ver a igreja mergulhando na palavra, vivendo a palavra, usando a autoridade contra o mundo físico, contra o mundo espiritual das trevas. Porque essa autoridade foi conquistada para nós ali na cruz do Calvário. E nós precisamos tomar posse dessa autoridade. A revelação do plano de Deus segundo o seu propósito. Essa revelação, essa autoridade, essa adoção de filho, essa revelação de Cristo em nós, é o Espírito em nós, é viver Cristo, como o apóstolo Paulo diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a revelação do mistério da vontade de Deus. Versículo 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Tempo determinado por Deus, quando tudo irá convergir em Cristo. Tudo se voltará para Ele, todo o joelho se prostrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O tempo determinado por Deus, em Jesus, a plenitude dos tempos, tempo determinado por Deus, tudo estará sendo entregue ao Filho, Jesus Cristo. Versículo 11.
nele fomos também escolhidos. Dá um glória a Deus aí, irmãos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Isso aí fala da grandeza do amor de Deus sobre nós. Oh Deus, em Cristo passamos a ser preciosos diante do Pai, aceitos como filhos. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem como projetar esse texto? Nós vamos ler juntos esse texto, para compreendermos mais profundamente a nossa preciosidade diante de Deus. 1 Pedro 2,9. Olha a tua preciosidade para Deus. Vamos ler todos juntos, bem forte, toda a igreja. Vocês aleluia. Você foi escolhido, propriedade exclusiva de Deus. Sabe o que significa isso, irmãos? Qual é a visão de Deus sobre nós? Diz assim: olha, você é 100% meu. Amém? De mais ninguém. Você não é mais do mundo. Você é 100% meu. Você é propriedade exclusiva de Deus. É essa visão que a igreja precisa restaurar em nossos dias. Versículo 12. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Todas as bênçãos que nós recebemos, todo o privilégio que passamos a ter em Cristo, é para o louvor da glória do nosso Deus, somente para Ele. Amém? Há um perigo muito grande, irmãos, nesse aspecto. Quando Deus começa a usar alguém, começa a dar do Espírito, começa a usar em diversas áreas, a pessoa começa a achar que é grande coisa, começa a receber glória. Aí o Senhor se afasta, porque a glória somente a Ele pertence. Minha é a glória, diz o Senhor, a outro não darei. Toda a glória pertence a Ele. Quando Deus começar a te usar muito poderosamente, é só a graça de Deus na tua vida. A glória é dele. Amém? Versículo 13. É muito interessante esse texto, esse versículo 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Esse texto é muito importante entendermos. Nós, os gentios, depois que ouvimos a palavra, tendo nele crido, fomos selados. Com selo, o Espírito Santo é dado ao que crê, como marca ou evidência de propriedade de Deus. É um selo. Você recebeu essa marca, é a presença do Espírito Santo. Você tem essa marca, está dizendo, você é propriedade de Deus. O selo é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. É a evidência da propriedade. 2 Coríntios 1, 22. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir.
Lê novamente, irmão. Olha que coisa tremenda, irmãos. Nos selou como quê? Sua propriedade, e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Aleluia. Gálatas 4, 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Aleluia. Então nós temos o selo. Sabe uma coisa, irmãos? O arrebatamento da igreja, esse selo é que vai identificar aqueles que serão arrebatados. Selo de propriedade. Irmãos, estão entendendo? Amém? Se você tem um selo de propriedade, você pertence a ele realmente. Se o arrebatamento for agora, você vai ser arrebatado. Glória a Deus. O Espírito Santo da promessa. Cadê o texto? 1,13. Continua lá. O Espírito Santo da promessa pode ser interpretado como o Espírito Santo prometido em Atos 1,4, Lucas 24, 49, quando temos a promessa do Espírito Santo, ou o Espírito Santo cuja presença nos dá direito às promessas. Tem essas duas visões, duas interpretações. O Espírito Santo que foi prometido, ou o Espírito Santo que abre a porta e me dá direito às promessas de Deus. Versículo 14. Esse selo do Espírito que eu recebi é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Esse selo é a garantia, é o sinal, é o penhor, garantia da herança que havemos de receber, certeza que pertencemos a Ele, fomos comprados e recebemos esse selo de propriedade para o louvor da sua glória. Amém? Versículos 15 e 16. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, Paulo aqui, volta lá, Paulo aqui está falando para a igreja, irmãos, dizendo: olha, quando eu comecei a ouvir como vocês vivem em Cristo, da fé que vocês têm vivido, do amor que vocês têm, quando eu comecei a ver essas coisas, eu comecei a agradecer a Deus e clamar em favor de vocês. O 16. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Aquela igreja estava vivendo um nível de profundidade com Deus muito grande. E chamou a atenção do apóstolo Paulo, e ele começou a clamar ainda mais por aquela igreja. Havia uma gratidão muito grande de Paulo diante de Deus pelo crescimento da igreja e o proceder deles em Cristo. Fé e amor para com os membros do corpo é prova de verdadeira regeneração. Amém? Fé e amor no meio do povo prova que você realmente tem o Espírito e foi regenerado e transformado pelo poder de Deus. A igreja orava por todos os santos. Isso aí me chama a atenção também, irmãos. Não havia divisões denominacionais. Amém, pastor? Não havia divisões denominacionais. Nação Santa, Igreja Batista, Assembleia de Deus, Igreja Metodista, Igreja Adventista, Igreja... Não havia divisões. Era um povo só. E eles oravam por todos os santos. Nós começamos a praticar isso uma época que precisamos voltar a fazê-lo. Orar por todas as igrejas. Amém? Versículo 17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. O clamor de Paulo em favor da igreja é que eles venham a crescer ainda mais em conhecimento, sabedoria e revelação.
está se referindo às coisas espirituais reveladas pelo Espírito em decorrência de uma vida de comunhão no Espírito. O conhecimento de Deus, dos direitos de filho, da autoridade e poder como membros do corpo, da grandeza, da glória e majestade de Deus, nos são revelados por uma sabedoria espiritual que é fruto da comunhão com o Espírito Santo. Amém? Então Paulo está clamando que eles venham a receber mais sabedoria e mais revelação para conhecer mais ainda o Senhor. São coisas totalmente espirituais. É quando você mergulha na comunhão do Espírito Santo. É quando você está envolvido, dominado pelo Espírito Santo, a revelação espiritual vai crescendo cada vez mais em tua vida. E Paulo orava pela igreja nesse sentido, para que vocês recebam cada vez mais sabedoria e cresçam no conhecimento de quem é o Deus de vocês. Versículo 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês... Coração tem olho, irmão? Está falando de coisas espirituais. Quando fala de coração, normalmente fala do espírito. Na Bíblia, quando se refere a coração, fala do espírito. Para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Irmãos, olha que coisa tremenda que Paulo está intercedendo pela igreja, iluminados os olhos do vosso entendimento, compreensão e revelação no homem interior, no Espírito, revelação do Espírito no Espírito, e a revelação do Espírito no Espírito. As grandes coisas espirituais não se entendem pelo intelecto, e sim por revelação no Espírito, para que saibais o quê? O teu chamado, o plano de Deus na tua vida. Irmãos, porque muitos crentes passam 10, 20, 30 anos e não conseguem saber qual é o chamado dele? Porque os olhos espirituais não foram abertos. O que Paulo está dizendo aí, eu quero que os olhos espirituais sejam abertos para que vocês entendam o chamado que Deus tem para vocês. Irmãos, estão entendendo, irmãos? Esse chamado tem que ser buscado através da comunhão no Espírito. Através da comunhão no Espírito, Deus vai revelar o chamado que Ele tem para mim. Eu tenho certeza, irmãos, que cada um aqui presente, Deus tem um chamado grande. Amém? Mas pastor, por que não se revela esse chamado? Porque os olhos espirituais, os olhos do coração, não estão iluminados da maneira que deveria estar. Mas quando eu começo a mergulhar em Deus, quando eu começo a me separar do mundo, quando eu começo a buscar a Deus, quando eu começo a ter vida devocional, comunhão com o Espírito, Deus começa a revelar o meu chamado. E a tua vida é totalmente mudada, totalmente transformada. Amém? Para que eu entenda a minha chamada, versículo 19. E a incomparável grandeza do seu poder. Continuando, fala sobre abrir os olhos do coração, para que eu entenda também a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Qual é o poder que Deus tem para revelar através de nós? É de uma incomparável grandeza. Irmãos, sabiam disso? Compreender a grandeza do seu poder, obter vitória contra Satanás e o pecado e manifestar a glória de Deus como membros do seu corpo. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo habita em nós.
que a Bíblia nos revela, Efésios nos revela isso. O poder que ressuscitou a Cristo habita em nós. E precisamos ter os olhos do nosso coração abertos para compreender a grandeza desse poder. Romanos 8, de 11 a 17. E nós vamos parar nesse versículo 19. Romanos 8, de 11 a 17. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês... Preste atenção, irmãos, volte novamente aí. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor, dá um glória a Deus bem forte. Comece a tomar propósitos diante de Deus. Deixe Deus mudar a história da tua vida. Amém, irmãos? Domingo tivemos aquele testemunho do grupo que tem feito um trabalho na Pavuna. Irmãos, quando o Espírito está dominando a igreja, quando nós temos uma entrega total, como Paulo diz ali, olha, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa entrega total, você não consegue ficar sem pregar a palavra. Você não consegue viver sem libertar vidas para o reino de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia, aleluia. Vamos louvar a Deus.